Hoje eu quero conversar contigo sobre os 4 ingredientes-chave para o sucesso na corrida. Essa é uma pergunta muito frequente que eu recebo de alunos, de pessoas que desejam, se interessam pelo mundo da corrida, que é: como que eu posso ter sucesso na corrida? Como é que eu melhoro meus resultados? Será que eu tenho talento para realmente correr? E esse questionamento, essa pergunta é respondida no livro A Fórmula de Corrida do Jack Daniels, um dos livros mais clássicos que existem aí, e ele já abre o primeiro capítulo, antes do prefácio, né? Mas na introdução, que é os ingredientes do sucesso. O primeiro capítulo aqui, ó. E nele ele fala: há 4 ingredientes-chave para o sucesso na corrida de fundo, ou para qualquer outra atividade na vida. Então esse é um manual não somente para ti melhorar teus resultados na corrida, mas também para te melhorar qualquer área da sua vida. São pela ordem: habilidade inerente, motivação, oportunidade e direção. Esses são os 4 e nós vamos falar um pouco mais sobre eles. Primeiro ponto, habilidade inerente. O que quer dizer habilidade inerente? São aquelas características genéticas que eu nasci. Seja as características genéticas ou as características psicológicas. Então, é óbvio que dentro da corrida de longa distância, nós temos algumas características que são mais comuns para que grandes corredores tenham. Então, ter um baixo peso corporal, ter um tendão de Aquiles mais longo, ter uma menor densidade óssea, principalmente nas partes distais do corpo, ter uma boa dissipação de calor, aguentar fisiologicamente mais esforço, ter uma tendência mental a tolerar mais esforço. São coisas que influenciam o nosso resultado. Isso é lógico. Agora, de repente, você está pensando: mas, Nestor, eu não tenho essas capacidades. Eu não nasci com isso. Eu sou uma pessoa normal, digamos assim. Não sou um expoente da corrida. Eu não vou conseguir ter sucesso? Não, você vai conseguir ter sucesso. Porque a genética, a gente tem muito esse ponto, assim, que a gente se concentra. Tem outro livro que fala sobre isso, não tô com ele aqui porque eu tô no escritório, né? Alguém vai comentar nesse vídeo que eu tô na câmera de segurança de novo. Mas eu gostei muito dos comentários, então por isso que eu resolvi trazer aqui, tô no escritório. Então, escritório da minha assessoria de corrida. E aí, esse é o ponto. Tem o outro livro que fala, que é os Hábitos Atômicos, que ele diz que a gente se importa demais com os nossos limites. Então, a gente se importa tanto de até aonde que a gente pode chegar, só que de fato a gente não se esforça para chegar até lá. Então eu fico pensando assim: nossa, será que eu consigo correr? A maioria das pessoas: será que eu consigo correr uma maratona sub 3 horas? Será que eu consigo correr uns 5 km sub 20 minutos? E a gente fica pensando muito nisso, só que não se esforça para tentar chegar nessa meta. Porque é muito mais fácil a gente concentrar no esforço, porque a gente não sabe realmente qual é o nosso limite genético, qual é o nosso máximo potencial. Nós só conseguimos descobrir isso se a gente explorar. Eu, por exemplo, eu sempre falo, eu sou muito ruim musicalmente falando. Eu não tenho nenhuma habilidade com música. Não sei tocar violão, não sei tocar nada, não lembro de letra de música, é horrível. Só que, por que isso? Pode ser que a minha habilidade inerente na musicalidade seja péssima, ou pode ser que eu só não tenha me esforçado o suficiente, porque eu nunca também tentei cantar, tocar algum instrumento, e pode ser que eu seja muito bom, eu só não explorei, e aí eu fico falando: não, eu sou ruim na música. Só que eu não explorei isso, então de fato não sei qual que é o meu limite, se eu realmente consigo mais ou consigo menos. Então esse é o ponto que a gente precisa se dedicar. Vamos nos esforçar. E na corrida de longa distância, isso tem um peso ainda maior, porque é bem comum de você encontrar treinadores falando. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo que o pessoal postou no grupo de treinadores de atletismo do Brasil, que eu faço parte, que era um treinador, eu não lembro qual treinador que era, falando que velocistas nascem velocistas. Então, para correr uma prova de 100 metros, realmente, eu preciso ter características que me fazem um corredor de 100 metros. Eu tenho que ter uma certa quantidade de fibra muscular, eu tenho que conseguir produzir uma taxa de força maior, eu tenho que ter fibras rápidas no meu corpo, porque senão eu não vou conseguir ser um bom velocista. Agora, um corredor de longa distância, que somos nós, se forma. Por quê? A resistência é a valência física que a gente mais consegue treinar no corpo humano. A gente consegue melhorar mais de 2000% a nossa resistência. Basta que a gente entre sistematicamente no treinamento. Beleza? Então esse é o ponto.
Se você treinar, você pode melhorar. É claro que a sua genética vai importar, mas é necessário que a gente treine e busque alcançar o máximo da nossa genética. O segundo ponto que ele fala aqui no nosso livro é a motivação. E a motivação é algo muito importante, por quê? Você pode ter o melhor talento do mundo, beleza? Tu pode ser, tu nasceu para correr. Todos nós nascemos para correr, né? Mas tu pode ter nascido para correr muito mais. Se tu não tiver a motivação, ou seja, o motivo do porquê tu tá agindo para continuar treinando e melhorando a tua capacidade natural, tu vai ser um corredor ruim. E eu posso contar a história que eu tinha um amigo meu, na época que eu fazia atletismo, que ele era muito bom. Ele era bom, realmente bom. Ele, com pouquíssimo treino, ele conseguia bons resultados. Eu me matava treinando, treinava 6 vezes na semana, e ele conseguia ir melhor que eu. Treinando 2, 3 vezes na semana e um treino meia boca. Só que ele era preguiçoso. Eu falei, cara, tu podia ter avançado muito mais no atletismo. Depois ele parou de treinar e eu fui passando ele, né? Principalmente nas distâncias mais longas. Nas curtas não tinha como alcançar mesmo. Mas eu falei, cara, tu podia ter sido muito bom. Muito melhor do que tu foi. Só que ele não tinha motivação, tinha preguiça de treinar. E aí não tem o que fazer. Se a pessoa tem preguiça, ela não consegue estar aberta a fazer o processo, a conseguir treinar, não importa, tu pode ser o melhor do mundo, ter a melhor predisposição genética. Se tu não se dedicar para aquilo, se não tiver motivação para continuar, tu vai ter resultado ruim. E é muito comum acontecer isso. Inúmeras vezes, alunos meus acabam tendo uma baixa na motivação. Por algum motivo, não querem treinar, passou por algum problema, para de treinar, qualquer pequeno percalço na sua vida acaba sendo algo que limita eles e para de treinar. E aí tu nunca vai conseguir ter sucesso, porque a corrida ela exige essa consistência, essa constância, essa disciplina, tu fazer mesmo no dia que tu não quer, tu mesmo desmotivado ou sem entusiasmo, sem vontade de fazer, tu precisa ir lá e fazer, muitas vezes. Porque é isso que faz a diferença. Então a motivação é o segundo elemento chave no nosso processo de melhora na corrida, para que você se torne um grande corredor, para que você baixe seu pace, para que você corra uma distância que você nunca correu. Dito isso, vamos para o terceiro ponto, que aqui é a oportunidade. O que o Jack Daniels quis dizer com oportunidade aqui neste momento? A oportunidade, ele está se referindo, claro, muito mais a atletas de elite, tá? Então, a oportunidade nesse caso é tu ter tido acesso à corrida numa idade favorável. Por exemplo, você ter começado a treinar corrida quando era mais jovem. Você ter a oportunidade de ter uma pista de atletismo, ou um clube de atletismo, onde é que você possa treinar. E isso não é algo que a gente tem como mudar. A oportunidade, ela meio que acontece. É claro que quando a gente é menor, né, e talvez você esteja assistindo esse vídeo já com seus 30, 40 anos, e tá pensando assim, mas eu não tive oportunidade quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 20 anos. Agora eu tenho 30. E isso tu não vai conseguir mudar. Óbvio. Assim como a genética a gente não consegue mudar. Mas eu vejo muito mais que a gente tem oportunidades atualmente porque existem muitas provas de corrida. Ou seja, antigamente tu precisava participar de um seleto grupo para poder ir competir uma prova de corrida. Porque não existia a corrida não era tão acessível como é hoje. Embora isso, se a gente olhar por uma outra ótica, pode ser até um problema, por uma outra ótica é fantástico, porque qualquer prova, aqui na minha cidade, antes da pandemia, por exemplo, não tinha pouquíssimas provas e as provas davam 300, 400 pessoas. Agora, depois que passou a pandemia, a gente está no ano de 2025, qualquer prova, chuta uma prova ali na esquina, dá 1000 pessoas na prova. Vou ter que te interromper. Eu não queria editar o vídeo, cara. Vai ter que dar um corte já. Gravar no escritório tem esses problemas. Mas voltando, né? Oportunidade. Então, nunca teve tanta oportunidade de provas de corrida para a gente estar participando. Isso é uma forma, uma oportunidade. Outra coisa, a oportunidade que a gente tem de aprender hoje sobre corrida, de você ter mais conhecimento, de você poder interagir com atletas de elite. Em que outro momento da história, se você não vivesse na mesma cidade do atleta, se você não fosse na mesma competição desse atleta, você poderia interagir com um atleta de elite. A gente tem diversos atletas de elite que fazem um conteúdo muito legal no YouTube. Tem o Melk,
tem o Pozo, que é aqui da minha cidade, tem o próprio Altobelli, está começando a fazer alguns vídeos no YouTube pelo que eu vi, tem outros atletas, tem outros influenciadores que comunicam a corrida, tem treinadores, assim como o meu canal, que você está aqui para aprender, tem o pessoal do Corrida Simples, Corrida e Performance, tem a Raquel Castanharo, tem os outros corridas que tem por ali, enfim, tem muita galera comunicando sobre corrida. Isso é uma oportunidade excelente, porque querendo ou não, diversas pessoas comunicando sobre corrida faz com que aumente o desejo da gente participar, porque a gente tem essa questão do desejo mimético, a gente fica querendo fazer o que as outras pessoas estão fazendo, porque somos animais sociais. Então, olha que oportunidade maravilhosa que a gente tem de poder treinar mais. Então, eu vejo que não existe nenhum outro momento com mais oportunidades para quem quer se desenvolver na corrida que agora. Você que está vendo isso aí, sei lá, se você mora no Nordeste, tem alunos no Nordeste, você pode contratar um treinador de outro estado. Treinador que está a 5 mil quilômetros de distância, 4 mil, de outro continente dá para ter um treinador. Dá para ter esse contato. Então, a forma de aprendizado e as oportunidades que a gente pode ter são muito maiores. E aí a gente vai para o último ponto, que é um ponto extremamente importante, e aqui ele está como o quarto ponto, mas é a direção. E o que é direção? Você estar indo em busca dos seus objetivos. Porque imagina que você está querendo treinar para uma prova. E aí você tem uma habilidade muito boa, você tem uma ótima motivação para treinar, você tem muitas oportunidades na sua cidade, por exemplo, quem mora em Floripa, quem mora em Porto Alegre, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio, tem muitas oportunidades de provas, de locais para treinar, de pessoas muito influentes que estão ali no momento. Só que imagina, essa pessoa tem tudo isso, só que ela não tem a direção certa. Então ela faz treinos que, de fato, não melhoram a corrida dela. Ela fica perdendo muito tempo pensando em outras coisas que não agregam tanto na vida. Ela sobrecarrega demais o seu corpo, não faz fortalecimento, então ela tem uma direção errada. E aí você pode ter a melhor boa intenção do mundo, você ser muito rápido. E eu digo rápido para conseguir as coisas, né? Porque você tem esses 3 pontos. Imagina que essa outra pessoa não tem os 3 pontos, tá? Mas ela só tem a direção. Esta pessoa, que tem todos, ela tem a genética, tem as oportunidades e tem a motivação. Só que ela não tem a direção certa. E essa aqui só tem a direção. As duas começam no mesmo lugar, enquanto que essa aqui ela está indo na direção certa, ela pode estar indo mais devagar, pode estar indo não tão rápido, mas a outra está indo super rápido, só que ela pegou a direção errada. Aí do nada essa aqui vai estar fazendo uma outra curva e essa aqui continua reto, porque essa aqui está pegando a direção certa, a outra fez um desvio, e aí não importa que ela tenha uma evolução muito mais rápida, tem tudo isso. Se ela não tiver a direção certa, ela não vai conseguir evoluir. Por isso que a direção é tão importante, ter um planejamento, entender o porquê está treinando. Eu sei que muitos de vocês que me assistem treinam por conta e tá tudo certo, tá ótimo. Por quê? Vocês buscam conhecimento, tanto aqui no meu canal, e eu faço, faço os vídeos aqui realmente para que você melhore, porque tudo que eu falo aqui chega diversos alunos para mim que falam: Nestor, comecei a acompanhar teus vídeos no YouTube, apliquei o que tu falava, melhorei. Agora eu quero dar um próximo passo. E o que é esse próximo passo que eles dão? Eles contratam a minha assessoria, que tu também pode contratar só clicando no primeiro link aqui da descrição. Então, eles têm essa evolução, depois eles querem um direcionamento ainda mais específico. Querem treinar melhor. E isso vai fazer com que eles alcancem mais resultado. Então, se você deseja ser um corredor que tenha um pace muito bom, que você consiga correr distâncias maiores, que você tenha ótimos resultados, você precisa da combinação dessas 4 coisas. A primeira é a única que a gente não tem como mexer, que é a nossa habilidade inerente à nossa genética. As outras 3 a gente consegue. Nestor, eu não tenho motivação para treinar. Tem estratégias que você pode criar motivação. Você pode entender os seus princípios, como a sua cabeça funciona, e tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, para que você consiga direcionar os seus esforços necessários. Por quê? Não adianta você também ficar castigando o físico se a cabeça não está acompanhando. Então a cabeça é um papel importante. Segundo ponto. Terceiro, oportunidade. Você tem a oportunidade. A gente tem inúmeras oportunidades de melhorar. Dá para fazer um camping, dá para aprender com outras pessoas, conhecer técnicas. Imagina, quando eu comecei a estudar sobre corrida, para conseguir um livro, eu tinha que ir na biblioteca da faculdade,
Muitas vezes a literatura lá era defasada, porque a gente sabe como é que é. E, pô, tinha o livro mais recente que tinha era de 10 anos atrás. E eu já tava 10 anos atrás, né? Hoje em dia, eu consigo entrar na Amazon, comprar na Amazon direto do Brasil, comprar dos Estados Unidos o livro. O livro chega pra mim em 1, 2 semanas e eu consigo ler ele. Olha só, a loucura isso. Enquanto que antigamente não tinha nem essa possibilidade. Eu lembro uma vez em 2014 que eu comprei uma capinha pro meu celular, demorou 6 meses para chegar a capinha. 6 meses. Hoje em dia o negócio chega em 2, 3 semanas. Então, a oportunidade e a capacidade que a gente tem de conseguir uma direção melhor é muito grande. Então, se você deseja melhorar essas 4 habilidades, esse é o melhor momento para isso. Foque nessas 4 coisas que eu tenho certeza que você vai se tornar um corredor melhor. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. A gente se vê numa próxima aí. Valeu!